Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço 630 mil, 37 mil, perdão, mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos na defesa intransigente da Constituição de 88 e contra o governo nazifascista de Jair Bolsonaro, indica o canal para uma amiga, um amigo. É muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações que avisam as novas postagens, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Postamos hoje entrevista muito gostosa, um bate-papo de 30 minutos com o Guilherme Amado, jornalista que hoje está no portal Metrópolis, né? Sempre dá furos, informações importantes, basta ver a série que ele fez sobre aquele cidadão chamado Marcelo Luiz, salvo engano, o Babá de Jair Renan, que trabalhou durante mais de uma década para a família Bolsonaro, fazendo diversos serviços, e que conta, dá lá detalhes da rachadinha, daquele grande esquema de corrupção, de peculato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro feita pela família Bolsonaro, através de Jair Bolsonaro, que é o chefe da Urcrim, né? Muito legal a entrevista. Temos a entrevista com o Dr. Miguel Reale Júnior e a entrevista com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson Danópolis. São as três entrevistas, as últimas que nós postamos aí no nosso canal, que é bem legal. Então, nós temos um economista, ex-ministro da Fazenda, um jurista, ex-ministro da Justiça, né? E o jornalista Gilberto Amado, que está ali no centro de Brasília, nesse momento, tanta tensão política. Por outro lado, queria destacar também que nós queremos o clube de membros, né? Membros, lá, o clube de membros é uma coisa muito legal, muito gostosa, estou adorando fazer, que é um material exclusivo que a gente produz para o clube de membros. Então, basta clicar lá, membros, e vocês têm todas as informações sobre como é que faz para participar, tá? Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @MarcoAntônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo: História Política das Funções Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. E esses três cursos dialogam entre si e, acho, na minha interpretação, facilita a compreensão desse momento complexo que estamos vivendo. Basta acessar, portanto, www.cursodovilla.com.br. Sempre falo para desanuviar um pouco de todas essas questões. Dá uma olhada, vocês vão gostar, tenho certeza, do Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Bem, passando todo o noticiário, Globo, Folha, Estados, os portais, né? Tudo, dei uma diagonal, eu olhei aqui, dei uma olhada na imprensa internacional, passei um pouco pelo México, que eu sempre gosto, estudei no México, gosto muito da história do México. A todo momento fico me lembrando de um livro que preciso ler, outra coisa, aqui tem muita coisa sobre o México, e outros que eu preciso ler. Estava lá lendo um negócio do livro do Otávio Paz, uma Las Trampas de la Fé, que eu preciso ler, mas não dá tempo, porque dessa conjuntura complexa que nós estamos vivendo, a coisa está complicada. E aí fiquei pensando e anotando. Tem um fato que eu queria só deixar registrado para ver a moral da elite rastaquera brasileira. O Globo, né? Lá no Lauro Jardim, que sempre tem informações muito quentes, muito legais. Palco de jantar em que Temer e Rio de Bolsonaro, mansão é alvo de disputa na justiça e tem dívida de 5 milhões de IPTU. Elite rastaquera. Pô, se passasse o camburão lá, seria um problema, né? É inacreditável. Então, um cidadão que aluga mansão, né, e já há bastante tempo, tem uns pequenos problemas com o proprietário do imóvel e também tem uma dívida pequena, singela, de 5 milhões de reais de IPTU. E tudo bem, e a vida segue. E todo mundo acha isso normal. O curioso é essa normalização, né, dos que se locupletam, lembrando uma passagem lá do Sérgio Porto dos Santos, lá o Ponte Preta, lá dos anos 60, né? O do Milor, né? Ou todos nos locupletamos, se estabeleça a moralidade e por aí vai. Mas o negócio aqui dos 5 milhões de IPTU é uma piada, mas é para ver o nível. E está todo mundo rindo, claro, e aí vai empurrando com a barriga. Imagina se é um sujeito que tem só uma casa, mora num bairro periférico, de qualquer lugar do Brasil, né? A dificuldade que é pagar o imposto e a dificuldade depois de resolver, de pagar uma dívida como essa. Mas, pelo andar de cima, eles vivem. É como se nós fôssemos, em alguns momentos, não uma sociedade de classes, mas uma sociedade de caste. Lembrei do livro do Cedirano, né?
foi meu professor, depois colega, castas, estamentos e classes sociais, faz tempo, dá uma olhada. Mas aqui, alguns momentos, parece que é uma sociedade até quase que de castas. Né? Estamental é uma sociedade de castas, não é uma sociedade de classe, estranhíssimo, porque você vê coisas desse tipo. Né? E o tempo passa, esse Najinarras, meu Deus, ele destruiu a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, não existe mais. E ficou horas por... Eu tinha esquecido, confesso, dele, mas são tantos e tanta coisa, né? E o tempo passa e a impressão que a roda da história não se movimenta. É aquela questão que eu sempre digo, a República só foi anunciada, até hoje não foi proclamada, que num regime republicano, um jantar como esse, com esses indivíduos e com a presença desses cidadãos nesse local nunca ocorreria. E muito menos seria, se ocorresse, divulgado, como se fosse uma realização de próceres, usando uma velha expressão, da República, próceres da República, como se fosse uma reunião de um Senado da Roma Antiga. Eu estou procurando onde está o Cícero aqui, por exemplo, onde estão, né, os grandes senadores, tal, né, dos debates do Senado romano. Você olha tudo aquilo, você fica com medo. Com medo. Se você soubesse, olha, ali está correndo uma reunião, você atravessava na calçada e fala, opa, aqui não, vou passar por ali. Isso é visto como algo normal, tal, e o tempo vai passando, e as pessoas divulgam, porque a ideia era construir o Temer como o pacificador da nação, e ele acreditou nisso. E olhando até para 22, o Temer no eleito chefe de quarteirão. Chefe de quarteirão. Ele foi, com a última eleição dele em 2006, como candidato a deputado federal, foi o último colocado. E foi rapando voto, apuração, tanto que inicialmente, com seus jornais da época, acreditava-se que ele ia ser o primeiro suplente. E acabou ficando lá em último lugar. Então, não tem presença eleitoral nenhuma, nunca teve aqui. A gente sabe muito bem. Né? E ele quer dizer, então, e aí falam, foi piscado pela mosca azul. A mosca azul nem quer chegar próximo dele, porque sabe que ali é perda de tempo. Né? Então, a coisa toda, quando você olha isso aqui, é a mediocridade do momento que nós estamos vivendo. Né? Quer dizer, nós temos lideranças que são espalhados na sociedade. O empreendedorismo, o avanço do Brasil em certas áreas é fantástico. O que me chama a atenção é isso, é o dinamismo. Fantástico, tem coisas para caramba que estão acontecendo aí, que eu fico entusiasmado, que você vê empreendimentos aqui e acolá, e ligados ao mundo, as grandes mudanças que estão ocorrendo no mundo, né? A transferência do eixo econômico do Atlântico para a região Ásia-Pacífico, as articulações internacionais, a modernidade, e ao mesmo tempo, isso é o desafio analítico, não essas discussões paupérrimas que eu vejo aí de supostos analistas, assim, cientista político, tal, bem a discussão se política é ciência ou não, mas é isso, outros 500. O que interessa é tentar falar por que há uma fratura entre a sociedade civil, que é dinâmico, o dinamismo econômico, a juventude, que está essa das novas tecnologias, empresas que vão surgindo, e esse jantar. Esse jantar é significativo, ele representa muito. Um bom antropólogo, nós temos brilhantes antropólogos no Brasil na área de política, né, que tivesse um olhar sobre esse jantar, que tem 1 minuto e pouco daquele vídeo, depois soltaram outro vídeo dele imitando não sei o que, o rapaz, somando deve dar uns 3 minutos e meio, se tanto, não sei. Eu sei que, mas você pode buscar entrevistar até as pessoas, o pesquisador, só que dá uma tese para tentar entender o Brasil. O que aconteceu? Por que nós estamos paralisados de mãos atadas há décadas? As últimas 4 décadas nós perdemos. O que aconteceu conosco? Que é a resposta que todos querem ter. Por que o Brasil é o país que mais cresceu no mundo ocidental durante 50 anos, meio século? E aonde nós nos perdemos? Né? E esse jantar representa muita coisa. Então, eu fico vendo isso e pensando, que Brasil é esse, né? Eu não vou falar que país é esse, porque esse é o Francelino Pereira, que já falou há bastante tempo, né? E que depois virou até música. Mas é interessante, e de olhar até o bom pesquisador, a linguagem gestual, o vestuário, as falas, o tipo, né? O tipo. Aí dá uma boa conversão. Deixando isso, essa reflexão que eu estou trocando com vocês, tem uma coisa que passou largo. Até ontem eu estava conversando com uns amigos, falei assim, será que eu que estou equivocado? Quinta-noite, no Rio de Janeiro, jogaram uma bomba no consulado da China. A repercussão foi mínima, saiu uma nota correta e firme da Embaixada da China, salvo engano, teve uma também da Embaixada norte-americana, mas não viu mais nada.
Eu não vi o Itamaraty, não vi o ministro das Relações Exteriores vir a público, e não vi mais nada. O perigo é que aquilo tenha iniciado um processo, que ele tenha sido um indicador da forma de ação dos nazifascistas bolsonaristas, que são poucos. Estava lendo e olhando um monte de pesquisas que tem por aí, você vai passando pente fino, você pode dizer que os radicais nazifascistas bolsonaristas não chegam a 2 dígitos. Varia o número de 7%, 8%, 9%, que são aqueles que sempre tiveram no Brasil. Aí alguém vai falar assim, de onde eles vieram? Eles não é de onde eles vieram, eles já estavam aqui. Há uma incompreensão que tem uma extrema-direita no Brasil há muito. Por que a maior seção do partido nazista no exterior era no Brasil? Por acaso? Não. Por que nós tivemos tantos movimentos autoritários no Brasil? Por acaso? Não. Por que a democracia tem enorme dificuldade de se consolidar no Brasil? Por acaso? Também não. Então, você tem esse grupo de extrema-direita que muitas vezes se manifestava eleitoralmente apoiando candidatos que eles achavam que era contra o que eles chamavam de esquerda. Eles têm a coragem de falar que o PT é de esquerda, que o Lula fez um governo de esquerda, o Lula fez um governo aliado com o grande capital. Tem algum problema? Não estou entrando nesse mérito se tem ou não tem. O primeiro governo Lula, por exemplo, chama de... E o segundo governo, o que ele fez são programas sociais, juntando inclusive alguns antigos, como que deu no Bolsa Família, e que teve eficácia, que foi bem organizado. Registre-se, né? O Patrus Ananias conseguiu organizar tudo aquilo. Isso tem de ser lembrado, é um mérito, né? E que, para enfrentar com um custo muito baixo a miséria e a pobreza brasileira. É verdade, porque todo mundo criticava o Bolsa Família, mas não as isenções tributárias de mais de 350 bilhões ano que nós temos no Brasil, né? E uma série de outras facilidades que existem por aí. Então, a questão que se colheu, um governo, portanto, de centro. Algumas vezes, você podia falar de centro-esquerda com uma certa liberdade, mas isso não é um governo no sentido de esquerda clássico, muito menos um governo no sentido, ou social-democrata, que não foi, no sentido europeu, e muito menos um governo mais à esquerda, no sentido dos antigos partidos comunistas, aqueles que quase todos desapareceram após a queda do Muro de Berlim. Então, essa extrema-direita nazifascista que está com Bolsonaro, né, e que tem todas as suas limitações intelectuais, votava nos candidatos que estavam contra o PT, construindo o PT, que na verdade também nunca existiu, né? Um Lula que nunca existiu. O Lula nunca foi um homem de esquerda. Eu conheço bem o Lula, eu conheci desde os anos 70. Portanto, tenho tranquilidade para dizer isso. Tudo que ele falou, de entrevistas, de participações políticas, de tudo que li, a perspectiva dele foi essa. Era alguém que no campo sindical, na época que foi líder sindical, lutava por ganhos econômicos. Evidentemente, tem de ser por isso mesmo. E depois, quando vem a fundação do PT, se você olhar, o PT, durante o período, o Leonel Brizola chamava da UDN de macacão, né? Dentro daquela perspectiva que tinha o PT, que combatia naquele momento, no discurso, a questão da corrupção, tudo aquilo, mas bem, primeiro pela questão de leitura, ele nunca foi afeito à leitura, lia alguma coisa, ouvia, algumas vezes tinha bons assessores, né? Tinha intelectuais qualificados, isso é importante também pontuar, né? E aí ele aprendendo de ouvir, e tinha sensibilidade política, provavelmente dos políticos que eu fui testemunha presencial, não aqueles que eu estudei historicamente, ele foi o que teve, eu estou usando o verbo no passado, né, mas não estou me referindo a fato necessariamente do presente, né, teve maior sensibilidade política, de entender. E isso explica que ele venceu 4 eleições presidenciais consecutivas, né? 2002, 2006, 2010 e 2014. Não ocorreu por acaso também. É necessário compreender esse processo histórico. Outras questões afeitas ao governo PT, aí não vamos entrar nisso. Vocês podem olhar o meu Década Perdida, 10 anos de PT no poder, que tem toda uma análise de mostrar como nós perdemos, na primeira década desse século, um grande momento para enfrentar os dilemas nacionais que são de conhecimento de todos, né? Mas aí são outros 500. Então, essa extrema-direita, que está aí, esses ultra-radicais, que apoiavam o Bolsonaro. E são muito poucos. E tem aqueles desiludidos com a política e votaram no Bolsonaro, que vestiu o roupão da nova política, quando ele nunca foi da nova política, e o que é a nova política também, caberia perguntar, né? Mas uma conjuntura de enorme desgaste do PT, os escândalos de corrupção, tudo aquilo que nós já sabemos. Então, eles são muito poucos.
E o Bolsonaro sabe que ele está sendo corroído, né? Aquele apoio que ele tinha, ele está perdendo. A última pesquisa da Datafolha, quando você faz os cortes etários, de escolaridade, de religião, etc., né, regionais, tal, você vendo com cuidado, estudando a pesquisa, você vê claramente que ele está derretendo, né, um processo de derretimento do Bolsonaro. E aí ele corre contra o tempo. Ele ganhou um certo fôlego com essa carta patética, Declaração à Nação, que está no meu artigo do UOL. Eu fiz uma análise, ninguém fez análise da carta dele. É curioso, aquela declaração dele em termos, porque foi o Temer que fez. Gosto muito mais escrito, de aluno do Fundamental 1. Mas não tem pegada, não tem frase de efeito, não tem nada aqui daquilo que é um documento político, né? Se vocês observam, e ninguém fez análise aqui, ficaram falando aquelas platitudes, esse é um problema também, a dificuldade, parece que de sentar, se debruçar sobre o objeto, né, e entendê-lo, né? No caso, um simples documento muito pobre e tal. Mas aquilo, ele ganhou tempo, ele pôde respirar, num momento muito difícil, quando a tentativa de golpe do dia 7 de setembro fracassou, e no dia 8 ele estava desesperado, tão desesperado que pediu ajuda ao Temer, que se fosse um republicano mesmo, de escola, né, de escola com S-C-O-L, fosse uma reserva moral da nação, diria não, né, diria não, mas é o Temer. Você vai querer o quê? Né? E com isso deu a ideia de que ele poderia ser um novo, uma espécie de conversão, né? Não sei se o Temer era o São João Batista e o outro era o Cristo, ele estava batizando o Bolsonaro, né, para a democracia, não tem ideia, o Lago Paranoá era o Rio Jordão, não sei, alguma coisa do gênero, né? E aí tudo ia mudar. Claro, ele diminuiu as declarações golpistas, claro, desespero, que é um homem, além disso, medroso, e falhou a tentativa de golpe, e com isso ele está se preparando para vir com a resposta. Aguarde o discurso na ONU, terça-feira, aguarde, vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Primeiro, é bom lembrar que a saída de presidente à ONU, quem inaugurou foi João Figueiredo, essa tradição, em 1982. O chanceler Saravia Guerreiro expõe, inclusive, no seu livro de memórias, né, a razão dessa, pela primeira vez, a ida de um presidente brasileiro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Até então, era o embaixador do Brasil nos Estados Unidos ou o embaixador do Brasil na ONU e tal, né? Isso inaugurou numa situação terrível da crise da dívida externa que atinge a América Latina, atinge os países do chamado terceiro mundo, que expressão que não se usa mais hoje, né? Mas começando pelo México, atinge o Brasil, era uma situação bastante complicada, né? Mas quando você vê o pronunciamento do João Figueiredo, a gente vê o que é o Itamaraty, o bom Itamaraty, né? O bom Itamaraty, porque o discurso ele é absolutamente correto, né? Vocês pegarem, vão lá, dão uma olhada no discurso e comparem com o discurso, que esse foi o primeiro, 1982, primeira vez que um presidente lá esteve. Compare com o que o Bolsonaro faz na terça-feira, que é um desastre, né? Vai nos isolar ainda mais internacionalmente, em relação ao meio ambiente, por exemplo, em relação à questão das reservas indígenas, em relação à pandemia. Aguardem, porque Bolsonaro é isso. E quando ele voltar ao Brasil, na quarta-feira, ele vai começar a retomar o seu trabalho de agressão às instituições democráticas, à Constituição de 1988. E, ao mesmo tempo, vai estar vindo o relatório da CPI, né, que tudo indica, sairá deve estar pronto até a última semana de setembro. E muitos crimes vai ser encaminhado ao Ministério Público, né, tal qual dispõe o ordenamento legal, e muitos crimes vão solicitar o indiciamento do Bolsonaro em inúmeros crimes, tal, que passa por prevaricação, passa por crimes contra a humanidade, contra a saúde pública, etc. Vejam a entrevista com o Dr. Miguel Reale Júnior no meu canal, que lá tem um apanhado dessas questões, inclusive muito pontual. O parecer dos juristas, da comissão liderada pelo jurista Reale Júnior, é excelente. É um documento devastador, histórico, sem exagero pela expressão histórico mesmo tal. Então, ele vai se desgastando, ele vai voltar e aí começa esse desgaste. A economia, isso é fundamental, ninguém entendeu ainda que o Bolsonaro desvia para discussões ideológicas para esquecer o fracasso econômico, a tragédia social e os milhões que estão na miséria e na pobreza e não para de aumentar esse número. Quem é que tem R$100? Quem ganha salário mínimo tem R$100
quem ganha salário mínimo é um privilegiado no Brasil, né? A maior parte ganha o quê? Menos de meio salário mínimo. Vai comprar um botijão de gás a R$ 100, o botijão de gás a R$ 100. Veja toda a situação, as pessoas passando fome, o número de pessoas que estão nas ruas. Quantas vezes eu vejo isso diariamente, não sei se vocês veem nas grandes cidades, nas cidades médias, nas cidades pequenas, onde vocês estão aqui no Brasil, as pessoas abrindo o saco de lixo. Hoje virou algo absolutamente natural. Acham que isso faz parte do cotidiano. Que as pessoas abrem saco de lixo e vão, não só em, alguém vai dizer assim, a Poliana de plantão, pegar latinha, não, vai pegar comida. Eu vi, acho que vocês também viram, pode até pegar as páginas dos comentários, é uma coisa terrível que está acontecendo. Então, aí mora algo que vai sempre, cada vez mais enfraquecê-lo. E ele sabe disso. Por outro lado, as acusações de corrupção. Aguardem, essa segunda mulher é uma bomba. A bomba para explodir tudo. Se ela for depor, apesar da aprovação do requerimento do senador Alessandro Vieira, ela vai ser um desastre. Hein? Eles vão fazer tudo para não colocá-la. Eu acho um erro, porque ela tem de depor, porque ela tem envolvimento também com as empresas, essas empresas de pilantras, que muitos já foram depor na CPI. Né? Então, você tem a questão, portanto, a questão econômica gravíssima do país, temos a questão da corrupção, tem a questão da crise sanitária, da pandemia, né, que está aí, que não foi embora, vai ver o que ele vai falar na ONU, volto a dizer. Tem a questão da crise hídrica, né, e da crise energética. Já tem problemas de corte de luz em várias cidades, não sei se vocês já observaram na cidade de vocês, mas já está presente, e isso deve se agravar daqui para frente. Então, a tendência, portanto, é você passar um setembro e último trimestre, outubro, novembro, dezembro, numa crise daquelas. Esse código eleitoral, tal que queriam aprovar, pode tirar o cavalo da chuva, que isso, um código eleitoral, o Senado, como o Senado pode aprovar em menos de 10 dias um código eleitoral de mais 900 artigos? Pô, pera um pouco, você tem que sentar com calma e analisá-lo. Vai ter uma mudança de uma ou outra regra para as eleições de 2022, porque é necessário, pelo que determina a Constituição, que a mudança seja feita um ano antes, né? E aí segue a vida. Então ele vai voltar com as declarações para a sua base radical de um dígito, de 8%, 7% mais ou menos, vai voltar porque ele depende dessa base para dar uma ideia de um poder eleitoral que ele não tem. Isso porque essa base ela repercute muito nas redes sociais, e é uma base agressiva, mas cada vez menor. Isso é interessante da gente analisar esse processo. As pesquisas já demonstram isso com nitidez, inclusive perdendo apoio ali entre os evangélicos, havendo uma fratura, insisto, nessa análise, também no campo evangélico, entre o andar de cima e o andar de baixo. E é bom lembrar, quando você fala evangélico, de quais os evangélicos você está dizendo, porque também é um corte de classes. É bom lembrar que a questão de classes está presente também entre os evangélicos. Há os evangélicos do andar de cima, os evangélicos do andar de baixo. E as relações de classe ocorrem, por exemplo, entre evangélicos também. Você pode ter uma empresa que o dono é evangélico, tem trabalhadores evangélicos, você tem uma relação de dominação lá, ou não, ou só de identidade religiosa. Então, vamos entender um pouco mais o objeto e ver quão complexo ele é. Então, não basta o pastorzinho, o mala da vida aí, esse é um malandro, parece daquelas músicas, tem clássicas sobre o Rio de Janeiro, né, sobre o malandro, não é que vamos só explicar as pessoas russas são malandros, não, que a música imortalizou a figura do malandro. O mala, para mim, é o pastor malandro, engrador, não sabe nada da Bíblia, né, mas tem muito dinheiro, não paga imposto também, né, em nome de Jesus, Deus não comanda pagar imposto, né, mala? Então, há um descolamento entre pessoas desse nível, essa gentalha, essa caterva, né? E as pessoas que são fiéis, que seguem, etc., e que têm autonomia, porque há uma ideia que esses pastores malandros, né, vendem, que eles controlam os votos, né, de 1, 2, 3, 4, 5, 10 milhões de pessoas. Mentira, de eleitores não controlam coisa alguma. Então, eles dão uma ideia, é igual tá blefando no jogo. E eles têm um poder que, na realidade, eles não têm. E, para isso, eles recebem grana, muita grana. E a gente sabe, através de concessões de rádio, TV, que tem de mudar. Insisto, não como o Lula está querendo fazer, mas a discussão
Pode ser, vamos dar uma de poliana aqui, pode ser que até o lado bom do que o Lula está falando, que essa discussão tem que estar presente, não só no processo eleitoral, como depois com o novo presidente eleito tomando posse em 2023, porque do jeito que está as concessões da Rádio e TV, só no Brasil. Isso tem que acabar, mudar radicalmente. Chega do que nós estamos passando, né? Inclusive, eu soube, vocês viram, a suspensão da vacinação de adolescentes foi porque o Bolsonaro ouviu numa rádio uma cidadã, né, falando contra a vacinação de adolescentes. Ele ligou para o Queiroga, grande Queiroga, né, que é a diferença dele, o Pazuello, que um é militar e o outro é médico, porque, em essência, eles são a mesma coisa. Né? E falou, suspende aí. E o Queiroga falou, sim, como carneirinho, sim, porque ele ouviu na rádio uma cidadã, né, inexpressiva, qualquer cidadã ridícula. Isso daí, olha, quer dizer, uma rádio que permite isso, como é que acontece? E que produz fake news, TVs que produzem fake news, porque aí você recorta qual é a estratégia. O Gabinete do Ódio orienta, a rádio e TV fala, eles recortam, o Gabinete do Ódio distribui e dá legitimidade via rádios e TVs. Não fomos nós. O Canal X, a Rádio Y, falou sobre isso. E aí cria esse universo que ninguém sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, mas tudo isso que vai se aprofundar tal, não resolve o problema eleitoral do Bolsonaro, o problema político do Bolsonaro, ou o problema dele preso, que ele vai... Eu fui o primeiro a dizer, hoje todo mundo fala, vai terminar em Bangu 8, fico satisfeito. Quem falou crime contra a humanidade primeiro fui eu, né? Lá atrás, dizendo que nós precisamos ter o nosso Nuremberg, fico satisfeito que está todo mundo falando, ótimo, isso mesmo, que ele é criminoso. Então, nesse cenário, e as pesquisas vão cada vez mostrando mais isso, e não há nenhum sinal de mudança, não é só que a Bolsa desabou, perdeu, porque o mercado, não, concretamente, na vida das pessoas. O que eleitoralmente determina o voto é o preço do gás, é o preço do arroz, do feijão, a possibilidade de comer carne, que é uma coisa presente no Brasil, né? É da nossa tradição, é o dia a dia, é ter um emprego, é conseguir ter uma relação formal de trabalho. Se não tiver, ter um trabalho que permita a manutenção dele e da sua família. É isso, não é a Bolsa. Muitas vezes é um descolamento entre o movimento da Bolsa e a realidade concreta da maior parte da população brasileira que vive em situação de miséria e pobreza, porque a desigualdade social aumentou ainda mais. Nós somos o segundo país mais desigual no mundo. Então, perceba, se tudo isso conspira contra o Bolsonaro, daí resta dois caminhos a ele. Um ele pode optar, o outro não, é externo a ele. Qual que ele pode optar? A renúncia. Vi falar essa semana, inclusive, alguns falando em renúncia. O que é o primeiro lugar não foi dito? Aqui! E eu faço questão de falar do primeiro lugar, porque parece que a pessoa foi iluminada. Então, não, nós estamos discutindo isso há um tempão nesse espaço. E o arquivo do canal, e vocês são testemunhas. A questão da renúncia, e eu sempre até comparo, né? Até arrumei um slogan até para ele, se ele quiser voltar à política depois da prisão, né? Não sei, que ele pode falar sobre renúncia. Até brinquei várias vezes aqui nesse espaço. É a renúncia, quando a situação estiver extremamente complexa. E ele saber que está encalacrado, né? Caindo cada vez mais nas pesquisas, ficaria em terceiro e quarto numa eleição, atenção, mesmo ele colocando o país em risco de guerra civil, apesar que isso ele não pensa, porque ele é psicopata. Todos os crimes que ele cometeu, ele é sócio do Adriano, que foi executado pela polícia da Bahia. Até hoje, o governador Rui Costa, como é que aconteceu aquela execução? Ele foi executado. Gente do Bolsonaro matou o Adriano, porque o Bolsonaro é sócio do Adriano. Exagero? Você vai dizer não. Flávio contratou a primeira mulher do Adriano e pagava como se fosse uma pensão alimentícia, como funcionária fantasma. Quem faz isso? É por acaso? Ou porque eles são sócios em Rio das Pedras? A ligação com o Rio das Pedras, e ali é uma coisa importante para quem quiser investigar o Bolsonaro, já vem da segunda mulher. Quando eles se separam, vejo o Guilherme Amado, nas reportagens do Portal Metrópole, quando se separa, ela vira a namorada do miliciano, da onde? Rio das Pedras, sabe que ele tinha um desmonte. E ela forjou o roubo do Land Rover, que depois a Porto Seguro não quis pagar corretamente o seguro, porque o localizador mostrava o que ela tinha dito, de acordo com a reportagem, não batia o roubo por onde ela tinha circulado. E ele tinha um desmonte, ia desmontar o Land Rover, no fim deu tudo errado, ela ficou sem o Land Rover, sem indenização, e o miliciano foi cuidar da vida dele. Esse contato com o Rio das Pedras é muito antigo, e tem muita gente que pode falar ali.
o Bolsonaro sabe dessa história. Então, ele tem os crimes do período de parlamentar. 2 anos como vereador, e especialmente os 28 anos de deputado federal, via primeira mulher, via Carlos, via Flávio. Eu estou citando tudo o Rio de Janeiro. A primeira mulher foi vereadora, um mandato. Né? Então, tudo isso é uma conjunção, são pequenos fatos, mas que quando você, insisto nisso, busca uma visão de totalidade, você vê que ele vai ficar em situação extremamente difícil. E aí vem as agressões, vão atacar a Constituição. Então, a renúncia pode ser um instrumento de querer dizer, olha, o sistema não deixa eu governar. É uma boa ideia, é uma boa coisa. O sistema, quem é um sistema, não sei. É um abstrato. O sistema não me deixa governar. Para ficar bem com vocês que votarem em mim, eu renuncio. Não consigo mais governar. Mas antes ele vai criar uma tensão, uma crise dos diabos. Ou o impeachment. E aí não é ele. É externo a ele. Aí são as forças da sociedade civil, democrática, republicana, porque o que o Bolsonaro, se ele conseguir chegar até janeiro do próximo ano, aí ele vai dizer que já está líquido e certo que ele vai participar do processo eleitoral, ele vai dizer, ele. E aí ele vai apostar no confronto. Então, o que aconteceu na Embaixada da China vai virar prática política. E registre, o que aconteceu na Embaixada da China vai virar prática política. Vai ser uma festa. Prepara-se, vai ser uma festa. O que vai ter de violência aqui no Brasil, como nós nunca tivemos e não faz parte da nossa tradição ter um processo eleitoral assim. Vai ser a eleição do miliciano. O miliciano contra os republicanos. E ele vai ensanguentar o Brasil. Aí depende de nós, de você, de mim, de nós, sociedade civil, partidos, associações, personalidades importantes que têm responsabilidade com o Brasil, dizer não. Não, pera um pouco, nós queremos, nós precisamos, necessitamos, é uma questão de urgência, urgentíssima, termos um bom processo eleitoral em 22 para sairmos dessa draga que nós vivemos, nessa situação terrível. E daí nós precisamos debater de ideias, duro, forte, firme, né, de planos, projetos, isso. E Bolsonaro não tem plano, não tem projeto. Bolsonaro tem a arma, tem a violência, e vai ter assassinatos aqui, desses loucos bolsonaristas. Sob o argumento, eu já disse, cantei a bola aqui. Espero que não ocorra nada disso, viu? Mas já cantei a bola aqui. O maluco bolsonarista vai dizer assim, eu estou fazendo o que o Bolsonaro gostaria de fazer e não pode fazer. Portanto, eu estou agindo em nome dele. Eles vão dizer isso. Aquelas coisas que você vê nos Estados Unidos, aquelas tragédias vão ocorrer aqui. Eles querem transformar o Brasil nos Estados Unidos no campo da violência. Não a grande discussão no campo das ideias, pega essa biografia do Hamilton aí que eu estou acabando quilométrica, tal, do Alexander Hamilton. Não é essa discussão dos fundadores, tal, dos federalistas, toda a discussão do século XIX, do século XX. Não. Não é o New Deal do Roosevelt, não. É da extrema-direita nazifascista americana que trouxeram para cá. E foi durante anos isso cultivado. Isso agora está no governo. Então, para fechar nossa conversa de hoje, esses 8% de extrema-direita, eles sempre tiveram. A diferença é que agora estão no poder, tem o seu representante no poder. E não é em qualquer poder, na chefia do Executivo Federal. Aí mora a questão central. E o presidente da República tem muito poder. Então, a questão, o Bolsonaro, nessa conjuntura que eu fui apresentando uma série, ele está entre a renúncia e o impeachment. É isso que se coloca para ele. Não há outra. Ele não, insisto, ele não vai terminar o mandato presidencial, ponto. Não vai. Ou ele será empechado da presidência, ou vai renunciar. Porque se ele permanecer na presidência durante todo o ano que vem, ele vai destruir o Brasil. Além do que ele já fez, dos crimes. Ele é um assassino, ele matou 600 mil brasileiros. Além disso, vai ter mais coisas. Vai ter o choque de brasileiros contra brasileiros. Aguarde. Por isso que cabe... Agora, isso é inevitável? Não, a ação política muda isso. Lembra a diferença entre a ação da natureza e a ação política? A da natureza é incontrolável. A ação política é o produto da ação de homens e mulheres na sociedade em que vivem, né? Portanto, não há aquilo que necessariamente vai ocorrer, como uma erupção vulcânica, um tsunami, algo que você não controla. Ação política, sim. É isso. Vamos nos encontrar amanhã, né? Trocando sempre ideias, pensando, já temos uma série de entrevistas para a próxima semana, questões que me parecem extremamente importantes, sempre buscando uma reflexão
qualificada sobre o Brasil. É isso. Se você gostou dessa live e tantas outras do meu canal, né, indique, está entre os 637 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar o sininho, que avisa as novas notificações, as postagens que estão entrando. Coloque like no que vocês gostaram. E a página dos comentários é muito legal. Poxa, você ter 2.000, 2.500 comentários é um engajamento fantástico. Eu não vejo isso em outros lugares. Mostra o interesse de vocês pela discussão e pelo nosso canal. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Clique se vocês quiserem conhecer o Clube de Membros. Eu estou adorando o Clube de Membros, um negócio super legal. Vejam lá, vocês vão gostar do Clube de Membros, que é um material exclusivo para o clube que a gente vai produzindo no decorrer da semana e no decorrer do mês. É um material extremamente interessante. Vocês vão gostar. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos, tem www.cursodovila.com.br, tem 3 cursos que eu acho, sinceramente, muito interessantes. O que é fascismo, história política das funções brasileiras, história da ditadura militar no Brasil, que eles dialogam entre si e permitem uma reflexão qualificada sobre o momento que nós estamos vivendo. Basta acessar www.cursodovila.com.br e, por fim, mas não menos importante, dê uma olhadinha, vocês vão gostar, tenho certeza, lá do Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!